Boa noite. Agora será que foi, galera? Quem tá me ouvindo, levanta a mão. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo? Olá, quem tá me ouvindo? Agora? Voltou, será? Voltou o som? Tô aqui acompanhando pelo meu celular. Se tá aparecendo no Instagram. Instagram ainda não, né? Tá vendo? Não é só o Glauco que teve esse problema semana passada. Tá ouvindo aí, William? Sim. Agora com áudio? Ou ainda sem áudio? Boa noite, Lili. Tudo bem? Tá me ouvindo agora? Oi, Marcos. Vocês estão me ouvindo? Diz que sim, porque eu tava fazendo teste aqui no microfone para ver se eu posso já bater um papo contigo, com vocês. Sem som ainda? Não é possível. Ai, ai, ai. Nada? Tô triste. Sem som, aí é sacanagem. Olá, quem tá me ouvindo agora? Tirei o microfone aqui, tô usando o microfone do computador. Começando, perdão. Boa noite, sem áudio, sem som. Sem áudio ainda, Andréia? Poxa vida, será que eu não vou conseguir mais esse papo contigo, com vocês hoje? O Instagram tá com som? Quem tá aí no Instagram? Kerly, agora sim, Kerly? Tá me ouvindo? Sim, Tati Riga, que bom! Ai, que desespero! Max no telefone me ajudando, mas agora acho que deu certo. Muito bem. Gratidão, Max. O Insta tá com som, agora o Face acho que também, né? Impossível sair som de um lugar e o outro não. Mas tudo bem. Que bom, galera. Bem-vindos a mais um bate-papo. Principalmente nesse assunto qual eu sou apaixonada, o qual mudou, nossa, meu cabelo, o qual mudou muito aí a, a minha visão de vida, a minha visão de mundo. E quem já passou comigo sabe o quanto meus atendimentos mudaram, porque hoje eu não atendo, eu já não atendia, né, só a pessoa, querendo ou não, a gente vai um pouquinho na história da pessoa, mas hoje a gente vai um pouquinho além, né? E hoje eu trouxe esse assunto. Até eu coloquei ontem para quem viu no Insta, no meu Insta particular, falando um pouquinho sobre o projeto, sobre o prazer, né? O quanto que a mulher, enquanto muitas mulheres têm dificuldade de sentir prazer, de se permitir sentir esse prazer. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que a nossa mãe viveu, que a nossa avó viveu na história, ou seja, aquilo que vem antes da nossa vida aqui, né? Então, a Letícia até tem um vídeo, acho que tem mais do que um, mas eu lembro de um que ela usou, a Letícia Bassin, que é
a minha mestra aí, mais uma Letícia especial na minha vida. A Letícia que trouxe essa ciência para o Brasil, né? Ela foi para fora do Brasil, estudou, conheceu o Lauro e abriu aqui as portas pro, aqui no, da psicogenealogia evolutiva aqui no Brasil. Então, sou muito grata a ela, a tudo que ela me ensina, a tudo que eu aprendo com ela. Então, assim, eu vejo muitos vídeos dela, muitas aulas que ela dá. E uma aula que ela deu, ela colocou até aquelas bonequinhas russas, sabe? Você vai tirando e vai tendo uma dentro da outra, pequenininha. E assim que acontece com a nossa vida, né? Então você imagina, aquela bonequinha russa, você tem que comprar uma para dar aula, né? Aí depois tem a outra que você coloca dentro e a terceira. Imagina que a pequenininha ali, ó, é você sendo gerado, gestado, mas lá no óvulo da sua mãe. Isso é uma coisa que eu falo muito no Renascer. Nós mulheres nascemos com os nossos óvulos. Logo, presta atenção, gente. Vou começar já uma aula aí e essa parte, assim, se você não entende essa parte, já complica bastante. Nós mulheres nascemos com os nossos óvulos, certo? Todos vocês têm consciência disso? Logo, o óvulo que me formou, ele foi formado aonde? Na barriga da minha avó, lá dentro da minha mãe, no bebezinho lá, quando minha mãe estava lá dentro da barriga da minha avó, o óvulo que gerou a minha vida estava ali, ó, sendo formado. Louco isso, né? Isso com a bonequinha russa, fica a dica aí, eu preciso comprar essa bonequinha russa para trazer mais explicações sobre isso, para vocês visualizarem, principalmente para quem é visual. Logo, naquela época, o que a minha avó viveu? Qual era o ambiente emocional, o ambiente psíquico, até mesmo o ambiente social que ela vivia na época em que ela estava grávida da minha mãe? Nossa, imagina, com todas as dificuldades, um pouco que eu conheço da história da minha avó, que eu falo que é um pouco mesmo, por mais que eu já pesquisei tudo, não tem como a gente saber tudo, porque é muita coisa, né? Afinal, são 90 anos. Mas o pouco que eu sei da história da minha avó, tudo aquilo que ela sofreu ao ser mulher, com um marido alcoólatra, já tinha outros filhos, dificuldade financeira. E aí você pensa, o que ela pensava, o que ela sentia naquela época em que estava gerando a minha mãe. E aí muitas vezes as crenças que a minha mãe traz na vida dela, lógico que consequentemente muitas acabaram passando para mim e muitas acabaram passando para a Letícia, vai fazendo com que a gente vai conduzindo a nossa vida com determinadas crenças, com determinados tabus, com determinados medos. Por exemplo, se lá naquela época minha avó tinha dificuldade financeira e em determinado momento pensou, nossa, não era hora de ter um bebê, não era hora de engravidar novamente, porque eu não tenho condições de criar, eu não tenho estrutura financeira, né, para sustentar mais um filho. O que será que a minha mãe, lá dentro da barriga da minha avó, deve ter sentido ou pensado, por exemplo, em relação ao dinheiro? O que aquele dinheiro, ou a falta de dinheiro, na verdade, né? O que aquele dinheiro ela entende? Que o dinheiro é difícil, que o dinheiro muitas vezes traz briga, que ela não é bem-vinda naquele momento por causa do dinheiro, né? Na verdade, lá o bebê não sabe que é, na verdade, uma questão, como diz, os problemas dos adultos ali. Ele só se conecta com aquela energia que a mamãe está pensando, sentindo e vivendo em relação ao dinheiro. E aí, o que esse bebê talvez decide lá na frente?
Ah, o dinheiro é ruim, o dinheiro traz briga, o dinheiro se sente sensação de abandono, de rejeição. E aí, por mais que essa pessoa, né, enfim, falando, dando um exemplo da minha mãe, porque eu comecei para exemplificar o lance do óvulo, da mãe e da nossa ligação com a nossa avó. E também posso falar um pouco da minha história, o quanto que parece que é difícil, né? Ter esse dinheiro, a prosperidade, a abundância, porque a gente traz essas crenças lá de trás. É como se, tipo assim, se esse dinheiro traz tanta tristeza, tanto abandono, a sensação de não ser aceita, logo eu vou querer esse dinheiro? Logo eu vou se sentir merecedora de ter esse dinheiro? Será que eu posso ter esse dinheiro ou não? Outro exemplo, e detalhe, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que você, para quem já é mãe, passou na sua gestação e quer saber o quanto que isso influenciou no seu filho, na sua filha, ou você quer saber alguma crença que hoje você tem, conhecendo um pouco da psicogenealogia, um pouco da história da sua mãe, da sua avó, saber o quanto que influencia. Muitas vezes as doenças que às vezes a gente traz, né, aquela coisa da doença hereditária. Qualquer pergunta que você tiver relacionado a isso, me fala aí, me pergunta, me manda aqui. Eu tô no Instagram, não tô conseguindo ver o Facebook. Então podem me mandar mensagem, eu não estou conseguindo acessar o Facebook. Eu vou tentar aqui pelo computador acessar o Face para ver as perguntas, mas vai me mandando para ficar mais dinâmico e eu poder ajudar vocês também. Combinado? Eu ia dar um exemplo agora, por exemplo, de casais que se conhecem, quantos casais se conhecem no dia do casamento? Ou segundo encontro já era o casamento? Tem vários aí, né? Principalmente orientais, no famoso Miai. E aí, como que será a relação sexual daquele casal? Como que é para você, mulher ou homem, se entregar para uma pessoa que mal você conhece? Que talvez você não tenha até aquele momento. Aí eu comecei no Face, eu acho que começa a travar aqui. Vou desligar o Face, galera. Se vocês quiserem ir no Insta, acho que tá mais fácil para eu assistir vocês, para eu ver as perguntas, tá? Melhor pelo. Porque se eu entrar no Face aqui, vai começar a travar, que eu acho que já começou a travar aqui um pouquinho, né? Mas vamos lá. Por exemplo, o que eu tava falando do Miai, né? Como é que é? Imagina você ter uma relação sexual e aí naquele momento da concepção, o que aquela mulher ou o que aquele homem estava sentindo a partir do momento que ele não conhece a pessoa? Raiva, medo, nojo, tristeza. E aí você é concebido naquele momento, com aquela energia. Já imaginou quantas coisas você traz em relação ao sexo? Em relação ao casamento? Em relação ao homem ou em relação à mulher? Porque esse assunto não é só para as mulheres, é para os homens também, né? Porque você foi concebido ali no momento. E qual que era a energia naquele momento que a sua mãe estava e seu pai estava? Logo, isso está influenciando muito na sua vida, muitas vezes no seu relacionamento, no seu casamento, e aí muitas vezes o casal tem dificuldade de se relacionar, de um confiar no outro, e não sabe por quê. E a gente vai olhar lá para a história dos nossos pais, dos nossos avós, tá ali, ó, uma explicação. Mas aí a gente tem que ir a fundo, se conectar um pouquinho mais com essa história e pesquisar. O Max está aqui no Face, no Instagram comigo. Quem está no Face, eu não estou conseguindo ver as perguntas, tá? Não está atualizando aqui. Mas mande mesmo assim a sua pergunta.
que o Max ele vai me mandar aqui pelo Instagram para eu conseguir responder vocês, tá bom? Para ter a maior interação e, novamente, para eu poder ajudar todos vocês. Ah, por exemplo, tem casos. O que eu ia falar aqui? Mulheres que tiveram abortos. Isso é muito interessante e muito importante. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma formação também além da psicogenealogia, que se chama psicoembriologia, onde eu atendo muitas grávidas no processo todo da gestação, muitas vezes eu preparo o útero antes da gestação, fico com a mulher durante a gestação, até o momento do parto. É um momento mágico, é um momento de conexão da mãe com o bebê e principalmente é o momento do bebê ter consciência de que ele tem escolhas. É um processo lindo, qual eu também sou apaixonada. Que a história do papai e da mamãe não tem nada a ver com ele. Ele escolheu o papai e a mamãe por algo maior. Tem um aprendizado todo esse sistema. Mas o que é legal? O bebê, ele, a partir do momento que qualquer bebê passou pelo nosso útero, seja ficou uma semana, um mês, 2 semanas, já existe uma memória ali naquele útero. E o próximo bebê que vier ali vai sentir e vai se conectar muitas vezes com essa memória. E aí o que acontece muitas vezes? Se eu tenho até uma paciente que ela é assim, ela passou antes dela nascer, a mãe dela teve 2 abortos. Pensa, para você mulher que está me ouvindo, para você pai que também já passou por esse processo, já conhece alguém, a mãe teve 2 abortos. Logo, terceira gestação. Qual que é o maior medo dessa mãe? Perder novamente aquele bebê. E aí passa o quê? A gravidez inteira com aquela sensação de aquele medo de perder, o que vai acontecer, se tá tudo bem, se não tá. Aí você imagina a energia que aquele bebê é gerado dentro daquele útero, dentro daquele corpo. Que estar ali é o quê? É um perigo, tem a sensação do medo, talvez que não se sente merecedora, porque na verdade a mãe, será que ela está realmente olhando para o bebê ou está olhando para a dor dela, que perdeu 2 antes? Também tem essa questão. E aí logo essa pessoa nasceu, tudo bem, viveu lá, mas... E aí o que ela acontece? Ela não consegue engravidar. Olha que interessante. Por qual motivo? O que está registrado lá atrás? Ela foi gestada durante 9 meses nessa energia do medo, nessa energia da perda. Logo, ela tem dificuldade para engravidar. Não tem problema nenhum físico, já fez todos quanto é exame, enfim. Kelinha, eu sou esse terceiro bebê, talvez por isso vivo com medo. A sua história também é isso, Kelinha? Não sabia. Olha só que coincidência. Mas não estou contando a sua história, não. É outra pessoa. Mas olha só que coincidência. O universo é mágico. E aí, muitas vezes, essa mãe, né, no caso que eu estou trazendo aqui, teve sim dificuldade para engravidar, tem a sensação ainda de medo, de perder. Hoje ela é mãe de coração, tem um bebê de coração, ela adotou, mas ainda a sensação de medo, de perda, ela tem ainda. Olha que louco isso. E aí, assim, a partir do momento que a gente não se conecta com aquele nosso propósito e saber a nossa ordem de chegada também no mundo, você vai viver com essa sensação. E aí a psicogenealogia traz isso como um filho alívio, sabe? Aquela coisa assim, eu perdi 2, então eu vou vir para suprir aquela dor da minha mãe. Olha só, filho alívio, eu quero aliviar a dor daquela minha mãe, eu quero aliviar a dor do meu pai, eu quero aliviar a dor daquele sistema. E aí esse bebê muitas vezes cresce nesse sistema com essa sensação de suprir a dor dos outros,
de acolher os outros, provavelmente não gosta de ver ninguém sofrendo, como se tivesse que viver em função de nutrir, de aliviar a vida dos outros. Olha que louco. Então, assim, uma coisa vai juntando a outra, né? O doutor Marcelo sempre fala assim, a gente tem um caldeirão que vai colocando todas as coisas ali, é psicogenealogia, psicoembriologia, renascimento, enfim, teta healing, tudo a gente vai colocando para até conseguir aprender, identificar de que maneira que a gente vai ajudar cada ser humano. E aí, muitas vezes, a criança vem com aquela sensação de que nada é suficiente, porque tem esse projeto sentido gestacional. Ou seja, é como se naquele momento, daquela gestação, o que aquela família precisava? Precisava mesmo ter esse alívio dessa dor. Sentir o amor, sentir a vida. E aí é como se ele viesse para tampar esse buraco, para ser olhado, para ser visto. Importante colocar isso aqui. Não que ele tenha que viver uma vida em função de. Na verdade, o sistema pediu, o sistema fez o movimento para que ele chegasse naquele momento. Mas quando ele tem consciência de quem ele é, do ser completo que ele é, e conectar com todas as histórias e entender um pouco isso, ele pode sim viver a vida dele como se estivesse livre para fazer o movimento que a alma dele está pedindo. Né? Não como se ele tivesse viver obrigado ali a ser esse filho alívio dentro desse sistema. Não sei se vocês compreendem. No momento que a gente tem um entendimento, a gente se liberta disso. E muitas pessoas passam a vida inteira presa neste sistema. Presa nessa sensação de filho alívio. Tem... Nossa, agora me fugiu o nome dos... Tem os filhos sanadores, que vem para sanar alguma dor muito forte. Então, por exemplo, muitas vezes são crianças que nascem com algum problema físico, alguma doença muito grave. São crianças que já vêm com esse sistema para sanar aquela dor. Tipo assim, ó, chega, não, ninguém mais vai carregar. São as crianças muito corajosas, né? Imaginando que a gente conhecesse elas antes de vir ao mundo, são crianças que vêm com um propósito muito grandioso aí na família. Tem várias perguntas aqui, foi subindo, vamos lá, vamos lá. A Kelinha, eu sou terceiro bebê, talvez por isso vivo com medo. Talvez, pode ser. Talvez a gente possa olhar um pouquinho mais para sua história e aí você reconhecer qual é o seu lugar neste mundo. E a partir do momento que você reconhece o seu lugar nesse mundo, você se conecta com a sua força. E isso aconteceu com a minha filha, porque eu tive, muitos já sabem a minha história, eu tive uma primeira gestação que ela foi interrompida no quinto mês. Na verdade, o bebê nasceu no quinto mês e ele morreu. E, enfim, essas histórias a gente quer esconder. E depois, passou muitos anos, quando a minha filha nasceu, até hoje ela é mais velha, mas quando eu entendi tudo isso e coloquei ela no lugar dela, Kelinha, é, ela mudou no sentido assim, agora eu tenho meu lugar, sabe? Então talvez seja só o momento de você se colocar no seu lugar de terceiro filho. Por mais que tiveram outros abortos, você é o terceiro. Honra esses que vieram antes, tiveram propostas de vir antes de você, mas você vem com a energia e a força do terceiro filho. Talvez depois, se quiser me mandar uma mensagem, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. A Kelly, também sou assim, minha mãe perdeu 2 gestações antes de eu nascer. Pois é, Kelly. Talvez você possa já fazer uma reflexão. Nada foi por acaso que eu dei esse exemplo hoje, né? E vocês estão todas online, que legal. Tive um resultado incrível com o trabalho da V. Gratidão, Ralph. E foi incrível mesmo, né? Foi lindo, mágico. A Fê queria ter esse conhecimento antes de ser mãe, eu também, mas tudo tem o seu momento, né? Faz parte. E mesmo que a gente tenha o conhecimento antes de ser mãe, esse bebê já tá vindo com algumas marcas, porque nós mulheres, a partir do momento que a gente nasceu, por exemplo, o óvulo que formou a Letícia, ele foi gerado aonde? Dentro da barriga da minha mãe. Vocês compreendem? Então, assim, querendo ou não, por mais que a gente mude alguns comportamentos, por mais que a gente tenha conhecimento de algumas coisas, muitas coisas já estão gravadas no nosso DNA, no nosso óvulo ali. Então,
muitas coisas não tem como a gente mudar. Hoje, lógico, a gente, né, conversando, trabalhando desde na gravidez, na gestação, como eu trabalhei com a Letícia, a gente vai mudando algumas coisas. Mas, como diz, ela também tem um processo evolutivo nesse mundo, ela também escolheu essa família por um propósito, né? Ela escolheu o nome dela, eu sempre falo no Renascimento, que ela me mostrou o nome dela, eu nunca. Presta atenção, gente, ó, isso é fantástico. Eu acho que eu nunca não falei isso para muitas pessoas. Eu nunca pensei no nome Letícia, enfim, para minha vida, de filho, assim, nunca. Nunca. E aí, quando eu estava grávida dela, no quinto mês, o mesmo mês que eu tinha perdido outro bebê, eu tive um sangramento e eu passei por um processo de renascimento. Onde a terapeuta falou: esse bebê tem nome? E aí, na hora, enfim, não me veio nada, perguntou de novo se o bebê tem nome, e aí apareceu bem nítido, numa parede branca, escrito em rosa, Letícia. Então, quer dizer, vocês percebem que e outra, Letícia significa alegria. E essa alegria na minha vida, assim, tem me cercado com muita gratidão. Como eu já falei da Letícia Bassim, que é a professora de psicogenealogia, tem a minha terapeuta, que é a Letícia Radaik, que também é minha professora de grafologia, e agora minha filha, Letícia, me escolheu também. Então, olha só o projeto, o que que meu sistema, o que que a minha família, eu e o William estávamos precisando e necessitando naquele momento que vem essa força da alegria pra gente. E ela que nos escolheu. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem consciência, mas algumas coisas a gente não consegue mudar. Né? Assim, eu acho que a gente pode sim trazer a consciência, aprender e evoluir com isso, mas talvez se eu tivesse aprendido isso antes lá, não sei o quanto que isso mudaria. Mas só serve como aprendizado pra gente, né, Fê? Faz parte. Quem que tá aqui? Verônica, é possível consertar isso? Sim, é possível consertar. Não sei exatamente o que que você quer consertar. Mas a partir do momento que a gente torna consciente que, por exemplo, as dificuldades financeiras que a minha avó passou lá atrás, as dificuldades do relacionamento que minha avó passou lá atrás e também a minha mãe, a partir do momento que eu torno consciente que essa história é dela, a história, elas têm que evoluir, elas têm que aprender e que eu posso fazer diferente, a gente já faz um movimento que é muito mágico. E eu vejo isso acontecendo diariamente, desde de mulheres que mudam comportamentos, às vezes os filhos mudam comportamentos, ou mesmo a mãe começa a sentir movimento, tipo, opa, né, minha filha tá fazendo coisas diferentes, mesmo adulta, dá para consertar sim, tá? Depende, eu coloco aqui entre aspas assim, a partir do momento que você traz a consciência, faz o movimento interno, muita coisa pode mudar na sua vida sim. Mas aí é o quanto que você está aberta a reconhecer e a tornar consciente muitas coisas, porque para muitas pessoas não é fácil, né? Tornar consciente, talvez que, lógico, o amor prevaleceu, a vida prevaleceu, hoje você está aqui, mas talvez lá atrás pensar que a mamãe sentiu raiva no momento que você foi concebida, ou que em determinado momento você não foi bem-vinda naquele momento, enfim, que não era a melhor hora. Como é que você lida com essa rejeição? Né? Então, são muitas coisas que a gente tem que acessar. E cada vez que a gente acessa, é uma camadinha que a gente vai tirando. E é lindo. É um renascimento, é um florescer, mas tem que estar muito determinada e dá sim, viu? Com certeza. Paulinha, na minha família, teve muitos casos que tiveram que tirar o útero. E neste final de semana eu descobri que a minha bisavó, ela faleceu com câncer no útero. Olha que bacana. Isso acontece muito e está cada vez mais, infelizmente, mais comum. É o tal do comum e normal, né? As pessoas acham que é normal, mas não é não, viu? É... E aí muitas coisas têm a ver, principalmente com essa relação sexual. O que significou, talvez, para sua bisavó, Paula, ser mulher, né? Porque o maior símbolo do nosso feminino, do nosso sagrado feminino, é o útero. Então, o que significou para ela ser mulher dentro do sistema dela lá? Sua bisavó, não sei, sei lá, que seja 100 anos atrás.
talvez abusos sexuais, talvez submissão, e aí vai passando, né, isso para a família, naquele sentido do que está por trás daquilo, da dor, e aí o que, que acontece? Ou muitas vezes também pode ser quantos bebês morreram no parto, ou vice-versa, quantas mães também morreram no parto. E aí logo eu tiro o útero, logo eu elimino essa possibilidade de perder ou de morrer, porque engravidar é perigo, engravidar está ligado à morte, está ligado à perda, então também pode ter aí no sistema isso, tá? Então são duas coisas, o que, que significa ser mulher, o que, que está por trás de ser mulher, perceba as doenças que estão aí por trás do útero, principalmente câncer de mama, tudo isso tem a ver também, mas principalmente também se teve mulheres que morreram, se teve muito aborto, bebês que morreram no processo do parto, e aí você pode olhar e ressignificar isso. Por isso que tem que fazer sim uma pesquisa aí na sua família. É o que o inconsciente familiar está dizendo para você. Aí aqui a Sara, a grande Sara, hoje ela fez dizer ao paciente que estava muito ansiosa porque teve aborto em maio. Estava desesperada com medo que eu dissesse que já não havia. Estava desesperada com medo que eu não dissesse que não havia uma nova gestação. Ela perdeu em maio, é isso? E estava desesperada porque ela já queria estar grávida, pelo que eu entendi é isso, né? E aí você imagina se, não sei se ela estava grávida ou não, enfim, mas você imagina ela já tá gerando um bebê nessa energia da ansiedade. Novamente, talvez essa mãe não esteja olhando para o bebê e se olhando para a dor dela. E aí, se eu olho para minha dor, eu não estou olhando para o bebê. De alguma maneira, você está rejeitando esse bebê. Então, assim, você perdeu um bebê. Esses dias eu fiz um processo lindo com uma pessoa. Até me emocionei, assim, porque eu me conecto e me entrego. E a Sara também, né? A Sara trabalha com medicina fetal. E essa pessoa também, e ela perdeu um bebê e foi muito lindo, né? Enfim, é triste, mas foi lindo a ressignificação dela ali naquele momento. E ela agradecer e dar um lugar para esse bebê, sabe? E tá pronta no momento certo para quando chegar o outro. E reconhecer, sabe? Reconhecer que existiu um aprendizado, existiu uma evolução, existiu um tempo certo para aquele bebê ficar ali com ela e que ela tá pronta para outra. E aí, assim, tira um pouco essa ansiedade, essa coisa de, eu não vou conseguir, que eu vou perder de novo. Não, só foi olhar para a história dela, olhar para as mulheres que também perderam, perceber o padrão que existe nessa história. E aí, ressignificando, a gente consegue, deixar tudo em ordem e é lindo o processo, tá? Ai, ai, que esse assunto a gente fica a noite inteira, né, gente? Daqui a pouco já faz todo sentido. Passei anos me sentindo presa e, de certa forma, responsável. O primeiro filho quase perdi. Nasceu prematuro. Pois é, porque vem com essa sensação, né, de perda, como se tivesse tendo que repetir, né? Aquela coisa, se minha mãe perdeu, eu também vou perder. Principalmente sendo o primeiro. E talvez, não sei se você teve outros abortos aí, né? Vamos lá para ver se tem mais pergunta. Meu sonho, do processo. Ai, gratidão, Tati. Tati Riga, foi lindo o processo dela. Trabalhei ela antes da gestação, durante a gestação. E com a Liz, nossa pequena grande Liz. E realmente você conectar. Ela já estava grávida novamente, Sara. Que legal. Se ela passar de novo com você, fala isso pra ela. Fala que cada bebê tem uma história. E que esse bebê tá tendo uma outra história e tinha que ser assim, né? Vamos agradecer aquele primeiro, conectar que esse é o segundo, e vamos ver se ela consegue colocar isso no lugar, né? Da Tati Riga foi um processo muito lindo, muito curador, e porque ela já tinha passado por outros abortos. A Liz, no caso, é a quinta gestação, e nessas cinco gestação, três foram abortos. E conectar a Liz no lugar dela, de quinta filha, honrando todos os irmãos que vieram antes, foi um processo muito lindo, né? A Liz é toda empoderada, desde bebê.
Essa aí vai dar trabalho pro Luiz. Já começa logo agora, tá, Luiz? Já começa a se trabalhar aí, se empoderar do seu masculino. Hipnose funciona? Pode ajudar para lidar com a gestão materna? Qual a melhor ferramenta? Por onde começar? Hipnose funciona sim, bastante. O meu método, eu trabalho com o renascimento, junto com a psicogenealogia, junto com a psicoembriologia. Esse é o processo que eu trabalho no meu consultório, né? Então, mas a hipnose funciona assim. Hoje a gente tem o Glauco, que é o grande mestre hoje do Instituto em hipnose. Ele pode ajudar sim, e tem ajudado bastante pessoas em processos traumáticos, em processos de construção dos seus recursos, das suas forças. Também pode, né? Aí é muito mais do que você se sente bem. Eu dou, graças a Deus, que hoje existem diversas ferramentas para você, para cada perfil de pessoa, né? Então, fico aí à disposição para se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu processo, como é que eu... E não tem uma fórmula mágica. Não adianta você falar que eu vou fazer isso, isso, isso com você, não, porque eu vou muito de sentir no dia e o que tiver que vir, vai vir. Hoje mesmo, tinha uma pessoa comigo, eu falei, olha, eu não vou fazer um renascimento hoje com você porque você vai trabalhar daqui a pouco. E talvez você vai chorar, enfim, no fim ela fez outra coisa, ela chorou do mesmo jeito. Então não tem uma fórmula mágica. O que funciona é você estar disposta a realmente se conhecer, a realmente encontrar o seu lugar no mundo, se conectar com a sua força, entender por qual motivo você veio para esse sistema, o que você veio aprender, o que você veio evoluir nesse seu sistema familiar, com esse pai, com essa mãe, com a história que vem deles, né? Então, muitas vezes, a gente trabalha também questões em relação, por exemplo, à adoção, né? O quanto que muitas vezes é difícil de entender, de aceitar quando o bebê é adotado, mas quando você vai olhar lá na história, talvez, da mãe biológica, lógico que quando a gente conhece, quando a gente tem acesso, muitas vezes, dentro daquele sistema, talvez alguma mulher não tenha se sentido preparada de cuidar de um bebê. Talvez a Letícia já deu esse exemplo, né? Ou a criança morreu em determinado momento e a mãe não conseguiu socorrer a criança, ou mesmo cuidar da criança. Então vem no sistema aquela coisa assim da mãe não conseguir ficar com o filho, da mãe não conseguir suprir a necessidade do filho, aquilo que o filho merece. E aí, muitas vezes nesse sistema é onde a mãe acaba entregando o filho por amor, lógico, tem um amor que prevalece para uma outra família. Então, assim, são vários estudos que a gente faz, são vários pontos de vista, né? Isso que eu acho mágico, que não existe uma fórmula mágica para isso. E quando a mãe diz que a criança não foi desejada, não foi desejada, porém essa pessoa, ou no caso, não sei se foi você, está aí hoje, né? Então, assim, o amor, a vida prevaleceu. E se a gente pensar muito, é o que eu falo, quem pensa muito não engravida, né? E a questão é, o que está por trás dessa mãe não desejar este bebê? O que significou para esta mãe quando ela estava sendo gestada? Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não reconhece se hoje eu, Verônica adulta, estou gestando um bebê ou se eu estou na minha gestação. Você compreende? Então, quando uma mulher engravida e fala que não desejou aquele bebê, talvez ela esteja muito conectada na dor dela, na dor que ela passou na gestação ou que a mãe dela passou na gestação. E aí, o que significa para ela se conectar novamente com essa dor? E aí, eu não quero me conectar com essa dor. Eu não quero, porque eu sei muitas vezes a questão da endometriose, muitas mulheres hoje têm endometriose, que é algo que se cria ali, que se forma em volta do útero, dentro do útero, enfim.
É como se o corpo falasse, olha, aqui não cabe um bebê, aqui não dá, aqui é perigo. O útero, ele é como o corpo, ele é sábio, ele cria aquela energia, enfim, a doença em si, para falar para o corpo, olha, não coloca o bebê aqui, porque aqui não cabe, porque tá, o que, que é o significado da endometriose? É que aquele útero é o quê? É perigo, é uma ameaça, não é um lugar seguro. Então, o que, que será que essa mãe hoje passou para esse bebê lá, e aí esse bebê, quando adulto, cria a endometriose, né? Porque nós temos o poder de curar as doenças. Aqui a criança, quando a gente diz que a criança não foi desejada. Bom, enfim, acho que eu falei um pouquinho sobre isso, né? O quanto que essa dor é da mãe, né? Tem um lado, principalmente, por exemplo, como eu sou filha mais velha, eu tinha certeza que a Letícia era menino, porque será que o meu inconsciente queria uma filha mais velha, sabendo de tudo aquilo que eu passei? Aí meu inconsciente fez eu acreditar que eu ia ter um menino, e eu acreditei realmente que eu ia ter um menino, para eu poder engravidar. Porque se eu tivesse certeza, talvez, que eu iria engravidar de uma menina, talvez eu não teria engravidado. Sabendo de toda a carga ao ser mulher, dentro do meu sistema, sendo a filha mais velha, a força que isso traz. Então, assim, a questão não é da criança, a questão é olhar para a história da mãe. Como que ela viveu, como que a mãe dela viveu na época da gestação. Às vezes essa mãe lá atrás foi violentada sexualmente e aí gerou um filho, enfim, tem muitas questões por trás. Aí é onde a gente tem que realmente pesquisar. Enfim, gente, é um assunto assim que eu acho que a gente tem que fazer uma série. O que vocês acham, né? Eu vou até conversar com a Letícia, da gente fazer uma série de pelo menos 3 semanas, ou com temas diferentes, talvez relacionado às doenças, por qual motivo algumas doenças são hereditárias, por qual motivo muitas vezes talvez a criança vem com uma doença no sistema. Também tem o lance das profissões, por qual motivo a gente escolhe determinadas profissões. Então, tudo isso a psicogenealogia estuda e é fantástico, né? Então, por exemplo, a Sara. Sara hoje está aqui online, gratidão, trabalha com mulheres, né, com a saúde fetal. Imagina a história que está por trás de tudo isso, né? Quantas, talvez, mulheres perderam bebês por não ter alguém ali para cuidar. E hoje ela vem nessa profissão, né? Quantas mães ou perderam bebês, ou mesmo mulheres que morreram naquele momento por não ter uma assistência. E hoje ela vem principalmente com essa coisa de cuidar do bebê, de cuidar da mãe. Então a gente vai entendendo um pouquinho até das nossas profissões. E é fantástico, gente, é maravilhoso. Eu vou falar com a Letícia, quem sabe a gente pode fazer aí uma live, uma sequência de aulas, enfim, online, que vocês podem se inscrever, porque assim, é assunto assim para ficar a noite inteira aqui. E dia 20 de agosto, opa, aqui, o Max falou que ia ter dificuldade. Aqui, dia 20 de agosto, eu vou dar um workshop, sim, de psicogenealogia. É um workshop para você compreender um pouquinho do seu inconsciente familiar. Eu vou colocar mais informações referente talvez a nome, ao que significa primeiro, segundo, terceiro filho, que cada um representa dentro de um sistema, de que maneira que a gente pode olhar para simetrias. Então vai ser dia 20 de agosto e dia 24 de agosto vai ter o workshop Donas de Si. Ontem eu até falei um pouquinho, ontem foi o dia do orgasmo, né? Eu até gravei um vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada lá no IGTV, o quanto que essas questões em relação ao prazer, ao sexo, tá lá atrás, muitas vezes, das nossas mães. E a gente carrega essa crença, esse tabu no nosso corpo, né? Tem que fazer sexo, tem que fazer relação sexual, mas de luz apagada, não sei e tal. Quantos tabus muitas vezes a gente traz, de lá. E o quanto que a gente está
se fechando para a gente se olhar de verdade, olhar para o seu corpo, olhar para os seus olhos, sentir você. Então, esse workshop Donas de Si é para você realmente, mulher, que quer se sentir do seu poder mesmo, do seu corpo e se sentir maravilhosa, se olhar no espelho, simplesmente se conectando com a sua essência. Então vai ser um workshop maravilhoso, fantástico, com muitas vivências para você realmente se fortalecer, honrar mais uma vez essas mulheres que vieram antes, tudo aquilo que elas sofreram em relação ao ser mulher, muitas vezes submissa, muitas vezes tiveram que ficar quietas, ouvir muitas coisas, assim, violências mesmo emocionais, e tiveram que ficar quieta por conta de um sistema, por conta de uma cultura, por conta de uma época do mundo, enfim. Então, o quanto que você pode sim se desprender disso e por honra e amor a essas mulheres que viveram e sofreram para que a vida chegasse até você, você hoje pode ser sim donas de si, dona do seu corpo, dona da sua história. Então, são dois convites mega especiais que eu vou estar aqui falando um pouquinho mais, tanto no meu Instagram, no Instagram do Instituto, tudo isso para você ser livre, ser feliz, para você ser você, né? E falar em ser, esse final de semana estarei no Renascer para Ser, um programa no qual eu sou apaixonada e que foi o meu renascimento como mulher. E eu sou suspeita de falar. Mas esse final de semana estarei lá. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui na live de hoje. Desculpa aí com as questões do som, mas espero você, quem quiser saber um pouquinho mais, tanto do workshop Donas de Si, que será um dia inteiro de muito, vou falar prazer, mas de muita conexão, para você se abrir para esse prazer, ou mesmo do workshop Compreender o Seu Inconsciente Familiar, onde eu coloco sempre ali uma vivência e as pessoas já se conectam e é muito forte, assim, eu às vezes coloco o horário até 10h30, mas vai até umas 11, porque o processo mesmo é profundo, além de ouvir um pouquinho da técnica, você vai vivenciar e se conectar com a sua história, tá bom? Então, qualquer coisa me manda mensagem ou manda mensagem para o Instituto que a gente envia todas essas informações, tá bom? Gratidão pela participação de vocês, perdão por não conseguir ver vocês pelo Facebook, mas tudo pode ser melhorado e da próxima vez vai dar tudo certo, tá bom? Segunda-feira, mais uma live para você, mais um bate-papo. E aí nos próximos dias eu falo, aí a gente avisa com quem será, tá bom? Beijo a todos, beijo Ralph, beijo Fezinha, Kátia, Jana, gratidão. Beijo, Grazi, lindona. Beijo, gente. Gratidão e até a próxima.